Oi gente, a paz do Senhor Jesus. Eu tô aqui para falar rapidamente sobre um tema muito importante. Meu nome é Maria Letícia, sou da IADPA em Pernambuco. Não sou pregadora, não sou teóloga, sou apenas uma eterna aprendiz das Sagradas Escrituras. Vamos lá, gente. O texto base para o nosso vídeo fica lá no Evangelho de João, que fica mais para frente da Bíblia, no caso do Novo Testamento. João, capítulo 1, do versículo do 12 até o versículo 13. Vamos ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos lá, gente. Agora eu vou combater essa frase, todos somos filhos de Deus, que é utilizado por muita gente e que é uma frase antibíblica, porque a Bíblia não generaliza o título de filhos de Deus. A Bíblia não diz que todos nós somos filhos de Deus. E a gente vai combater isso nesse vídeo, fica aí. Vamos lá, gente. O que foi que a gente acabou de ler no versículo 1? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ainda acrescenta, aos que creem no seu nome. Então, o primeiro versículo do capítulo 1 do Evangelho de João deixa bem claro: apenas aqueles que creem no nome de Jesus Cristo e os que recebem a Ele, crendo no seu nome, podem ser chamados de filhos de Deus. E não é qualquer um, como muitos pensam ou generalizam por aí. E aí no versículo 13 a gente tem um complemento. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque as coisas boas, as coisas espirituais no sentido bom, as coisas que vêm de Deus, não nascem da carne. Porque a carne, ela é inclinada ao pecado. Então, não nasceu do sangue, não nasceu da vontade da carne, que é a vontade do pecar, e nem da vontade do próprio homem, que por si só tem natureza caída, mas é de Deus. Então, você não pode generalizar falando todos somos filhos de Deus, porque isto é uma frase antibíblica, e ainda tem outros versículos bíblicos para provar isso para vocês. Aí você pode dizer, Letícia, então se nós, no geral, não somos filhos de Deus, nós somos o quê? Porque assim, se você me diz que Deus me criou, então eu sou filha dele. Não. Você disse bem, pensou bem, se você pensou desse jeito. Nós somos criação de Deus. Isso tá lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Tá lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Veja. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verbo criar aqui aparece 3 vezes só nesse versículo. Então Deus, ele não deu a todos, generalizando, o poder de serem feitos filhos dele, a não ser que este creia nele como Jesus Cristo, creia nele como o próprio Deus. Então Deus criou toda a humanidade, cada um dos seres humanos, mas nem todos são filhos de Deus. Mas Letícia, eu ouvi falar que todos nós somos filhos de Deus. Você citou um versículo aí de Gênesis, mas é o Velho Testamento, Letícia, é o Velho Testamento, então vamos para o Novo Testamento. Abre lá no livro de Gálatas, vamos lá, livro de Gálatas, no capítulo 3, e vai lá para o versículo 26, Gálatas 3, 26, e veja o que diz em Gálatas: porque todos sois filhos de Deus. Aí podem dizer, ué, Letícia, você acabou de se contradizer, porque aqui nesse versículo está dizendo, porque todos sois filhos de Deus. Então, todos nós somos filhos de Deus. Leia o resto. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ora, não todos, generalizando, somos filhos de Deus, a não ser
que aquele creia, tenha fé em Cristo Jesus. É o que diz nesse versículo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, todos somos filhos de Deus não, porque Deus nos criou. Nós somos criação de Deus justamente porque Ele nos criou, mas isso não nos torna instantaneamente filhos dele. A condição de filho de Deus só é adquirida por meio, através da fé em Cristo Jesus, de seguir a Jesus Cristo verdadeiramente. Isso nos torna filho de Deus, não apenas ser criados por Deus. Letícia, não sei não, hein? Esses versículos aí que você mostrou, não sei, estão meio duvidosos. Eu acho que não, hein? Então abre lá em Romanos, no livro de Romanos, tá? No capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14. Romanos 8 e 14, ok? Vou ler aqui para vocês. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Note que nesse versículo Deus não diz todos sois filhos de Deus. Nesse versículo fala porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus. Então não é qualquer um. São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E quem são esses guiados pelo Espírito de Deus, Letícia? Como assim? Aquele que renuncia às obras da carne. Aquele que anda segundo os mandamentos do Senhor. Aquele que o ama verdadeiramente, seguindo os seus mandamentos, como diz na Bíblia. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Entendeu? Então, aquele que é filho de Deus, ele age como filho de Deus. A árvore dá os seus frutos. A árvore boa dá frutos bons e a árvore má dá frutos maus. Então não se engane, nem todos somos filhos de Deus. Se você quer ser um filho de Deus, você precisa renunciar às obras da carne, você precisa crer que existe apenas um único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, que é Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Nem todos somos filhos de Deus. Então não caia nessa. Isso é antibíblico. Então, para nós concluirmos esse vídeo, eu vou pedir que vocês abram as vossas Bíblias lá no livro de Efésios, Novo Testamento, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, Letícia, me explica onde que você quer chegar com esse versículo. Eu quero me ater especificamente ao versículo 3 que a gente leu, o último. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí eu vou me ater a esse trecho específico. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vamos lá. Ira vem de Deus? A ira vem de Deus? A ira não vem de Deus. E nós sabemos muito bem disso. Eu vou colocar aqui um versículo que ele fala a respeito da ira, de que ela não vem de Deus. Então, gente, o meu objetivo ao ler para vocês esses versículos, em específico ao versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, é mostrar que antes da conversão, antes de nós aceitarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, antes de nós andarmos nos caminhos deles, nós éramos filhos da ira, assim como diz esse versículo. Apenas a partir da nossa conversão, de que nós aceitamos a Jesus Cristo e andamos verdadeiramente nos caminhos dele, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Antes da conversão, filhos da ira. Depois da conversão, filhos de Deus. Não confunda e não acredite nessa frase antibíblica. Nem todos somos filhos de Deus. Amém? Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá aqui na tela. Deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Fiquem com Deus.